testamento de fé. Por acaso você já imaginou deixar um testamento da fé, aquilo que você acredita, para alguém? Normalmente não é muito comum ouvirmos isso, não é mesmo? Normalmente quando ouvimos a palavra testamento está vinculada na divisão de patrimônio, quem vai ficar com a parte devida. Agora, testamento daquilo que cremos, às vezes não é tão comum ouvirmos. Porém, em 1536, Martim Lutero acreditou que era necessário deixar um testamento da fé, para que os artigos, para que as doutrinas principais da fé cristã fossem preservados. Hoje eu quero convidá-los a conversarmos um pouquinho sobre aquilo que fundamentou e baseou os artigos de Smalcald. Se você está aqui conosco, acompanhando nessas últimas semanas, esses vídeos que estão sendo postados a respeito do livro de Concórdia, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe nesse momento e nessa reflexão. Por que artigos de Smalcald? Em 1530 foi a leitura da Confissão de Augsburgo. Como a gente já viu em outro vídeo, é a certidão de nascimento da Igreja Luterana, onde se apresentou aquilo que os luteranos creem, ensinam e confessam. Logo depois veio a confutação, que é a resposta católica diante da confissão luterana. Só que essa resposta católica veio num tom da própria resposta do imperador, e dando 6 meses para que os luteranos se retratassem diante da confissão que acabaram de fazer. Isso gerou um certo incômodo para os luteranos e deixou eles apreensivos, fazendo com que os príncipes luteranos se reunissem na cidade de Smalcald e formassem a Liga de Smalcald. Em 1536, então se passaram um período, veio uma certa possibilidade que chamou a atenção e fez que os luteranos voltassem a conversar. O Papa Paulo III esboçou a possibilidade de um concílio, que por sinal, o concílio era o desejo de Lutero, dos reformadores, para que pudessem se reunir, refletir aspectos doutrinários e também aspectos práticos, porque na visão de Lutero e dos reformadores era esse único caminho para realmente trazer reforma dentro da igreja, assim como aconteceu nos primeiros concílios da igreja cristã. E justamente nesse aspecto, já que havia um grupo de luteranos, uma liga que estava buscando se proteger diante de todas essas ameaças, tornou um lugar talvez apropriado para então ver e refletir sobre a possibilidade da participação desse concílio ou não. Mas se fossem participar, deveriam estar preparados para que isso acontecesse. Nesse sentido, em 1536, João Frederico, eleitor da Saxônia, foi então conversar com Lutero e escreveu uma carta no dia 11 de dezembro de 1536, para que ele escrevesse então artigos de confissão de fé, mas que tinha um propósito bem definido. Artigos que poderiam ser feitas concessões em amor, paz, e artigos que não poderiam ser feitos concessões na relação entre luteranos e católicos. Vou ler para vocês um breve trecho que o próprio Lutero colocou no prefácio dos artigos de Smalcald, quando ele disse assim: "Foi-me ordenado compor e reunir artigos de nossa doutrina, a fim de que se soubesse, caso chegasse a deliberar, o que até onde estaríamos dispostos ou poderíamos ceder aos papistas, em que pontos desejáveis perseverar e permanecer firmes." Logo que Lutero recebe então o pedido de João Frederico, ele começa a escrever, ao ponto que em fevereiro de 1537 já entrega esses artigos. Eles têm 2 propósitos bem claros e definidos, um mais explícito, outro mais implícito e pessoal. Num primeiro momento, esses artigos eram para se tornar como artigos base caso esse concílio acontecesse, dentro dessa perspectiva de quais situações ou quais doutrinas poderiam ser feitas concessões em amor à paz e quais outras doutrinas não poderiam ser feitas concessões e nem haver diálogo, se manter firme. Um outro detalhe que chama muita atenção é o seu segundo propósito, mais implícito e mais pessoal. Naquele momento, naquele contexto que Lutero estava vivendo, ele estava passando por um problema de saúde muito sério, ao ponto de achar que não sobreviveria.
Por isso a gente vai perceber, e isso fica bem explícito ao longo dos artigos, esse tom de testamento de fé, ou de deixar para a igreja aquilo, né, que é a base, o patrimônio da fé, aquilo que ele acreditava, e aquilo que ele defendia, e aquilo que ele queria deixar para a igreja preservar, manter e cuidar. Se a gente for olhar então a estrutura dos artigos, o primeiro artigo vai ter como base os primeiros concílios da igreja cristã. Basicamente os credos, toda aquela reflexão, se você conhece um pouco da história do início da igreja cristã, onde se refletiu sobre a Trindade e sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Algo que está na base de tanto aquilo que os luteranos acreditam, como também aquilo que os católicos acreditam. O segundo aspecto, a segunda parte dos artigos de Smalcald, eles são um pouco diferentes, porque eles começam tendo como base a obra de redenção de Cristo, a justificação pela fé. Baseado então nesse artigo, então Lutero coloca quais são as situações que não poderia fazer concessões em relação a esse aspecto principal da justificação pela fé, de sermos salvos por Cristo Jesus, pela sua obra na cruz por cada um de nós. A última parte dos artigos, então tendo novamente como base o artigo principal da justificação pela fé, da obra de Cristo por nós, então são artigos que podem ser dialogados ou refletidos. Por exemplo, a relação do arrependimento, do pecado, da lei e tantos outros temas. Bem, o que esses artigos podem nos ensinar e o que a gente pode levar de reflexão, além deles serem um testamento da fé e preservarem o Evangelho, eu acho que nos ajudam no diálogo e no relacionamento com igrejas irmãs ou com pessoas pelas quais nós convivemos, mas às vezes tem uma confissão de fé um pouco diferente daquilo que nós temos. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente tentar entender o denominador comum, o que ambos creem, o que os aproxima. Depois, você ter clareza, qual é a sua identidade, o que você não pode abrir mão, o que você não pode fazer concessões, mas baseado no que nós cremos, e os artigos de Smalcald nos levam a refletir sobre isso, é a obra de Cristo por nós, a sua morte e ressurreição, e de que maneira Ele nos perdoa, de que maneira Ele nos cuida, de que maneira Ele nos salva. Então, baseado nessa certeza de Cristo, da obra de Cristo por nós, a gente tem possibilidade, nesse espírito e nessa certeza, de dialogar com aquelas coisas que se diferenciam, e por isso nós podemos ter o diálogo, ou até mesmo em algumas circunstâncias fazer concessões em amor à paz. Esse foi o Momento Drops luterano aqui da Convenção Concórdia. A gente não entrou em detalhes no texto do artigo de Smalcald, justamente a ideia é dar um contorno desses documentos, desses artigos que fazem parte do livro de Concórdia. Seja bem-vindo sempre a esse canal, compartilha assim que desejar, e que Deus abençoe a sua vida.